seguiremos com o painel. O que você precisa saber para ser candidata? A ser proferida pela doutora Alessandra Oliveira, doutora Gil Castillo e doutora Karina Cufa. Alessandra Oliveira é contadora, especialista em contabilidade eleitoral e partidária, pós-graduanda em gestão pública, é consultora eleitoral, fundadora da Ale Contabilidade e foi membro da Comissão de Direito Contábil da OAB Rio de Janeiro até 2020. Seja muito bem-vinda. Gil Castillo é consultora política, desde 1992 trabalha em comunicação eleitoral, política e governamental com projetos no Brasil, América Latina e África, onde desenvolve programas de apoio à democracia e coordenou campanhas presidenciais em países como Moçambique e São Tomé e Príncipe. Foi a primeira mulher a presidir a ALACOP, Associação Latino-Americana de Consultores Políticos, e é secretária executiva do CAMP, Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político. Conferencista em eventos de expressão internacional, premiada pela EAPC, ALACOP, CAMP e recebeu o Napolitan Victor Award como uma das 12 mulheres mais influentes da comunicação política na América Latina. Seja muito bem-vinda. Doutora Karina Cufa. Advogada, sócia da Cufa Advocacia, especialista em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral pela EGEP-TRE São Paulo e em Direito Administrativo pela PUC São Paulo. Integra o Conselho Jurídico da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, é presidente da Comissão de Compliance Eleitoral e partidário do Conselho Federal da OAB, fundou a Eleita, plataforma suprapartidária de candidaturas femininas, é presidente do IPAD, Instituto Paulista de Direito Eleitoral, integrante do IBRAD, Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral e fundadora da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral. É professora e palestrante em diversos eventos e universidades e autora de livros acadêmicos e colunista do Elas no Poder, do Poder 360. Seja bem-vinda, doutora. Bom, que lindo aqui, o dia está realmente emocionante. Esse painel é um painel mais técnico, obviamente que não dá para a gente se aprofundar em todos os temas. Então, um tema com uma advogada, uma contadora e uma cientista política. Todas com bastante experiência em eleições. A Alessandra eu conheci em 2018, fazendo a contabilidade eleitoral de todo o Rio de Janeiro e também nos deu suporte na contabilidade do presidente. A Gil Castillo eu conheço já há um montão de anos, há muito tempo. A Gil é uma das mulheres mais brilhantes da área de comunicação política. Ela já fez campanha em vários lugares, inclusive na África, que eu falo assim, nossa, que interessantíssimo, né, fazer campanha na África. E um dia a gente vai fazer juntas. E a Gil é uma pessoa que eu sempre admirei. A gente concebeu a Eleita, a ideia da Eleita lá atrás há muitos anos, e aí não ficou naquele vai, não vai, e agora finalmente saiu. Por isso que eu fiz questão de ter aqui em São Paulo a Gil nesse painel e nos ajudando aí também. Como eu falei, aqui vai ser uma coisa bem superficial por causa do tempo. Mas na nossa plataforma online, os cursos, vai ter curso da Alessandra, da Gil, vão ter cursos meus, de outras tantas pessoas, que aí serão cursos aprofundados sobre cada especialidade. Sobre o direito eleitoral, eu acho que vale a pena dizer aqui para vocês algumas regrinhas básicas nessa pré-campanha. Porque tem muita gente que me pergunta e fala assim, mas doutora,
Tá tendo propaganda antecipada porque eu vi o candidato tal, pré-candidato, fazendo reuniões políticas. E ele ficava exaltando as qualidades dele, por vezes criticava o opositor. Isso pode? E esse momento é para justamente explicar o que vocês podem fazer nessa pré-campanha. O que não pode é pedir voto. Então, assim, a palavra voto está terminantemente proibida até chegar a data das eleições, que agora duram só 45 dias. Antes tinha um prazo maior de 3 meses que, a meu ver, era mais adequado para uma campanha eleitoral. Eu acho que até a campanha ela tinha que ter um período mais alargado para que o eleitor pudesse conhecer o seu candidato. Mas, infelizmente, a campanha está ficando cada vez menor, o que favorece quem está no poder, porque tem aí um mandato de 4 ou 8 anos para se divulgar. Então, nesse período de pré-campanha, e qual é o período de pré-campanha? É qualquer período anterior aos 45 dias de campanha. Então, abrange todo o período. Vocês podem fazer reuniões, vocês podem fazer grupos, falar nas redes sociais da sua pré-candidatura, se apresentar como uma opção válida para o seu estado. O que você não pode é pedir voto. Mas é só não falar a palavra voto? Calma lá. Qualquer menção assemelhada ao pedido de voto. A lei não fala isso, mas a jurisprudência vem caminhando nesse sentido. Então, se eu falar a palavra eleja, se eu falar alguma coisa num contexto de pedir voto, também é proibido. Mas tem muita coisa que dá para fazer, inclusive cartões de visitas de pré-candidatos, sem a menção do número, até porque o número ainda não está definido. Você pode ter uma combinação com o partido do seu número, mas só vai estar definido a partir do momento que o partido registrar o nome e o número desse candidato, que aí acontece isso bem mais lá na frente. Então, nesse período agora, pode fazer reunião, pode fazer discurso, pode falar de pré-candidatura nas redes sociais. Só não pode, basicamente, falar de votação. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque a justiça eleitoral às vezes parte para um lado, para o outro, fica uma situação um pouco no limbo, tá? Mas se for uma questão discreta, sem muita ostensividade, já serve. O que ficou muito preocupante na eleição passada, e que o TSE falou que vai abrir os olhos, são eventos com custos elevados. Então a pessoa vai lá, faz um evento como esse, para falar da pré-candidatura. Aí ela chama a TV e faz um banquete. Se ficar identificado através de imagens, vídeos, e for feita uma denúncia de que o pré-candidato está gastando muito nessa fase de pré-campanha, pode sim sofrer consequências. Então tem que tomar muito cuidado com esses excessos que são realizados nesse período de pré-campanha. Então, fazer uma reunião mais simples, sem tanta... Pode ser com grupos menores, maiores, isso tanto faz. E pode falar de política, pode falar de temas políticos. Por exemplo, o que aquela região, você vai visitar uma cidade, o que a cidade precisa para alavancar na política, ter um desenvolvimento melhor, a educação, como que está andando na escola. Então, temas políticos também são permitidos. Bom, eu vou finalizar por aqui por conta do nosso tema. Em breve, a aula completa vai estar no site. A gente vai ter uma aula que, inclusive, acho que foi a deputada Janaína que falou sobre conhecer. Você quer ser deputado estadual? Conheça a Assembleia. Conheça de visitar e conheça de estudar. Então, nós vamos dar aulas do papel do deputado estadual, deputado federal, papel do governador, para que não tenha aquelas pessoas aventureiras que depois que ganha a eleição fala: e agora? Como que eu faço? E o que acontece com essas pessoas? Quando elas são eleitas e tomam posse, elas não querem mais se qualificar, porque não tem tempo, porque muitas vezes se sente constrangida a sentar numa sala de aula,
Então o momento é agora, o momento de se qualificar é agora. Vai ter uma noção de Constituição, noção do papel do Ministério Público, do Judiciário, papel do Legislativo, nas esferas, nas 3 esferas, né? Então, essa base introdutória é muito importante para que vocês possam ter uma noção de como funciona o poder no Brasil. E aí depois, claro, tem o direito eleitoral, que é extremamente importante, para vocês não cometerem equívocos e sofrerem uma cassação, uma multa, enfim, diversas consequências negativas. E aí depois aula de comunicação, contabilidade, que vocês vão ter também aí uma amostrazinha com as nossas brilhantes palestrantes. Muito obrigada a todos e espero que vocês adorem esse painel. Bom, muito boa tarde a todas vocês e todos vocês aqui, porque é incrível ver várias mulheres num sábado à tarde procurando conhecimento, procurando essa energia, né, para seguir em frente. E também os homens companheiros aqui. Eu, inclusive, sou fã de carteirinha do meu marido, que está ali, me acompanha sempre. Trabalhamos juntos já há 30 anos nessa área. E queria, na verdade, iniciar fazendo um agradecimento mais do que especial à doutora Karina Cufa, que realmente foi uma guerreira na questão do Eleita. Ela até lembrou aqui na fala dela inicial, lá de 2016, a ideia do Eleita, de ser uma plataforma suprapartidária. Depois de todos os percalços aí, todas as injustiças que ela acabou passando, conseguir, né, virar uma fênix, tirar aquilo ali das cinzas e trazer hoje, né, eu tenho acompanhado aí os outros eventos e estou muito feliz de estar aqui participando do evento presencial em São Paulo, realização de um sonho idealizado por ela e que cresce cada vez mais. E aí, e uma salva de palmas para o Eleita, né, porque olha, realmente faz a diferença. Eu gostei demais de todas as falas que eu ouvi aqui, de todas as experiências das mulheres e de deixar muito claro o seguinte: eu não tenho a coragem que essas mulheres maravilhosas têm que falaram aqui. Eu sempre trabalhei no backstage das campanhas eleitorais e das comunicações de governo. Então, assim, as políticas e os políticos, eles são feitos de um outro material, né? Eles são feitos de uma outra matéria-prima, porque tem que ter muita coragem, muita energia e muita determinação para estar à frente. E sendo mulheres, mais ainda. E isso não é mimimi. Aliás, acabei de escrever um artigo que o título é exatamente esse: não é mimimi. A questão da diferença dos espaços para mulheres e homens, na política principalmente, ainda é diferente. E é justamente por isso que nós estamos aqui debatendo essas questões, né? E eu gosto muito de contar uma história que eu fiquei chocada quando vi isso. Lá em 2015, eu vi uma notícia ali, né, não lembro qual jornal, de que depois de 55 anos, o plenário do Senado estava tendo um banheiro feminino. Ou seja, quando o plenário do Senado foi construído, lá em 1960, né, mesmo Oscar Niemeyer ter dito que Brasília era uma cidade inclusiva, ninguém pensou em que haveria uma senadora. Então, as mulheres ficaram até 2015 precisando sair correndo no meio da sessão para ir no restaurante ao lado que tinha um banheiro feminino. Então, assim, esse daí é um exemplo simbólico, mas para a gente entender que realmente existem esses espaços que nós precisamos quebrar. E aí, quando a gente fala de comunicação política, que é a minha praia, é a única praia que eu ouso opinar, esses espaços também eles são limitados e são pequenos. Então, quando a deputada Janaína falou sobre candidaturas laranjas, sobre partidos que cumprem cota, e uma coisa que eu sempre falo, toda vez que eu vou conversar com mulheres que estão na política, eu pergunto: no partido que vocês são filiadas,
Qual é o espaço que as mulheres ocupam nas executivas nacionais, nas executivas estaduais? Porque, de fato, normalmente as mulheres ficam nos puxadinhos dos partidos. Não que isso seja ruim, eu acho que tem que ter espaço para essa discussão, mas elas também têm que debater de igual para igual os espaços dos partidos. Então, falando isso, eu queria só finalizar essa contextualização dizendo o seguinte: a causa da defesa, da luta pelos direitos femininos, ela não é uma questão ideológica, ela é uma questão universal. E a gente entende hoje, por exemplo, existe a Comissão Interparlamentária, que é um órgão internacional que pesquisa o tamanho da participação feminina nas casas legislativas dos países. Ela nos coloca hoje em 142º lugar no mundo em termos de participação de mulheres nos parlamentos. Nós não conseguimos passar a média de 15% de mulheres nas casas legislativas brasileiras já há muitos anos. E aí fica muito triste quando a gente reduz a amostra para a América Latina, que coloca ali para a gente o seguinte: de todos os países da América Latina, o Brasil é o penúltimo em participação das mulheres nas casas legislativas. Ele só não perde para o Haiti, que nem uma democracia é. Então, vocês aqui são guerreiras, são lutadoras, né? E eu gostaria, se pudessem levantar a mão, quem são as pré-candidatas aqui, né? Para a gente poder entender as assessoras dessas pré-candidatas, assessores, porque vocês vão ter uma longa jornada pela frente. Em termos técnicos da comunicação política, lembrem de uma máxima aqui: comunicação política de candidaturas femininas e candidaturas masculinas são estratégias e ferramentas iguais, conteúdos diferentes, e existem explicações científicas para isso, tá? Por exemplo, eu gosto muito da definição de marketing político eleitoral de um matemático austríaco que é chamado Paul Lazarsfeld, que foi a pessoa que inventou a pesquisa de opinião pública nos Estados Unidos nos anos 40. E ele diz o seguinte, que o marketing político eleitoral é o mecanismo de ativação das tendências latentes. Então não existe comunicação política, nem marketing político ou eleitoral, sem escutar os anseios das pessoas, os anseios da população. E nós temos visto que nesse momento existe sim uma tendência para uma renovação na política, e a mulher na política significa renovação, nas casas legislativas principalmente, e que não se faz nenhum tipo de planejamento estratégico de comunicação se você não souber ouvir o seu eleitor, ouvir o seu eleitorado, para construir esses discursos eleitorais que vocês vão precisar levar para frente. Outra coisa importante, lugar de mulher é onde ela quiser. Acho que a doutora Karina Cufa falou exatamente isso, né? Onde a mulher quiser. Se a mulher quiser ser aquela mãe dedicada, que vai ocupar todo o seu tempo cuidando da família, é um direito dela e ela não precisa ser criticada por isso. E se a mulher quiser ocupar cargos importantes dentro dos espaços políticos, além de um direito, também é um dever, porque acho que a gente precisa levar a visão feminina para as nossas novas leis e, enfim, né, para a gestão de tudo isso. Então, falando um pouquinho de contexto, né, do que a gente precisa saber na eleição de agora, eu vou falar um pouquinho tecnicamente até sobre pesquisas eleitorais, por exemplo, né? A gente fica muito revoltado quando vê as manchetes de jornais aí, porque a gente está avaliando, e principalmente o que dá manchete, o que dá clique, são as pesquisas de intenção de votos. Nesse momento, que nós não passamos nem pela janela, né? Não temos nem as filiações partidárias definidas, tem tanta gente que vai trocar de partido ainda, agora surgiu a possibilidade das federações, a gente não sabe exatamente o tamanho que os partidos vão ter.
é ficar tentando ler a bola de cristal do que vai acontecer no futuro. Quando é uma pesquisa de observação eleitoral, ela é feita de maneira séria, você vai ter ali, além daquele numerinho da intenção de votos, você vai ter ali uma série de outros fatores que precisam ser avaliados, principalmente demandas da população, anseios da população, que cruzados com outros dados vão dar um cenário real. Só que a gente acaba vendo só a pontinha do iceberg. E ainda por cima, pontinhas de iceberg estimulados. Então, o que interessa para a gente agora, inclusive, são as pesquisas espontâneas. E nas pesquisas espontâneas, a gente tem uma grande quantidade de indecisos ainda. É só vocês olharem isso. Metade da população brasileira ainda está indecisa com relação às suas decisões. Então, tudo pode caminhar. Ainda é possível ser construído todo um processo até lá. Então, só para a gente ter um pouquinho essa questão das pesquisas eleitorais, para entender que por trás daquela pesquisa, daquele numerinho ali, você tem uma série de outros dados que precisam ser entendidos, analisados, para você construir esse caminho. Para as candidatas que estão aqui hoje, provavelmente não, todas pleiteando aí um cargo legislativo, uma grande coisa que é importante ter em mente é que vocês vão trabalhar com comunicação de nicho, né? Um cargo legislativo, e por isso que é tão importante estudar, né, as casas legislativas, como a doutora Karina Cufa colocou aqui, comunicação de nicho, vocês têm que saber exatamente qual é o nicho eleitoral que vocês vão trabalhar. Em qual nicho eleitoral vocês são líderes? Que bandeiras vocês defendem? Porque se vocês também começarem a tentar falar com toda a sociedade, vocês vão diluir a comunicação de vocês e não vão ser efetivas. E uma outra coisa que vocês já fazem muito bem é justamente os grupos de discussão, de conversação, de diálogo, que precisam ser cada vez maiores, né? A maior carência do ser humano é a carência de atenção. E que aquele candidato, aquela candidata que souber olhar nos olhos, falar com o eleitor, dar atenção, dialogar, e hoje as novas tecnologias de comunicação e informação permitem esse diálogo em tempo real, essas pessoas serão diferenciadas. As pessoas que já estiverem trabalhando a pré-campanha também vão colher mais frutos quando chegar o período eleitoral. E como a doutora Karina falou aqui, que isso aqui é só uma palhinha de tudo que vai ser encontrado no Eleita, eu adoraria ficar aqui falando até amanhã, mas com certeza na plataforma dá para aprofundar todas essas questões, e eu queria agradecer mais uma vez pela atenção e pelo convite. Obrigada. Boa tarde, o auditório realmente está lindo, eu me sinto emocionada, me sinto honrada também, muita gratidão a Deus em primeiro lugar e pela doutora Karina ter me chamado, é uma honra realmente estar aqui, e a gente olha para tanta mulher querendo, ela falou tanta mulher, e um detalhe, não é mulheres só de São Paulo, porque a gente tem mulheres representando vários estados do Brasil, então as pessoas, além de se dispuser de estar aqui num sábado, elas vieram de outros lugares. Então, assim, eu me sinto muito honrada em estar aqui. Espero realmente poder contribuir com todas vocês. Mas, como a doutora Karina falou, a gente não tem muito tempo, porque, assim, o meu tema é um dos temas mais extensos. Por quê? A prestação de conta é uma coisa muito séria, porque a candidata pode levar e não sentar por conta de as prestações de conta não estarem aprovadas. E aí existem vários itens, né, que a candidata precisa saber. Então, assim, uma das mais importantes que foi falada, que eu acho que todos os palestrantes falaram, é ter coragem. Eu acho que o primeiro passo é você ter coragem de sair da sua zona de conforto. Porque as pessoas acham que quando está eleita, igual algumas deputadas, foi fácil. Não foi. Cada uma tem uma história. E a gente sabe que a trajetória não é fácil. Então, assim, você ter coragem de sair da zona de conforto. E a segunda coisa é capacitação. A mulher precisa se capacitar. Por quê? Para ela não ser usada, como a
a deputada Janaína Pascoal falou aqui, não ser usada pelo partido para cumprir cota. Então, ela tem que se capacitar. Então, esse é o papel da eleita, é capacitar mulheres. Não só as mulheres que vão ser candidatas, mas suas assessoras, as suas líderes, que vão passar isso para o público, vão conscientizar o público. Porque a velha política fazia o quê? O público tem que ficar burro para a gente entubar o que a gente quiser. Só que não, isso acabou. Agora o público está se capacitando, as pessoas, principalmente com a rede social, elas estão lendo, estão aprendendo, estão buscando. E esse auditório cheio de mulheres e alguns homens também, a gente vê que é um avanço disso. Eu fico muito feliz por isso. E assim, o que você precisa, né, para ser candidata? Primeira coisa, coragem e se capacitar. Porque assim, qualquer pessoa brasileira nata pode ser político. É um dever, você pode ser político se você quiser. E não precisa ter qualificação técnica e acadêmica. Só que não é legal isso. É bom você se capacitar, é bom você conhecer, por isso tem aqui a nossa cientista política, conhecer a demanda do local, conhecer a estrutura, conhecer, através de pesquisa, através da demanda das pessoas, dos seus eleitores, o que eles querem e preparar esse projeto para eles. Para lá na frente você desempenhar um bom papel. Né? Porque a eleição, tem gente que quer ganhar a primeira eleição e pronto. Não, é construir. É continuar construindo para que você possa ser reeleito, reeleita. Então, assim, a gente precisa... Tem vários itens. As datas. Cumprir as datas é uma coisa muito importante. Porque agora a gente está num período de datas, daqui para frente. Agora, em março, abre a janela partidária. Quem está em um partido e quer mudar de partido. Agora, em março, é o último mês. O último dia é 1º de abril, mas é o último mês para que você possa se filiar. Você tem que estar filiado em um partido político. Você tem que se conhecer o seu eleitor, né? E você, principalmente, precisa estar atento com a sua documentação. Então, tem mulheres que se filiam, querem ser candidata, e lá na frente, na hora da convenção, ela não pode vir candidata. Ah, porque esqueci de votar numa eleição, ou porque a prestação de... Como ela vem, às vezes, para poder cumprir cota, ela não se capacita, não sabe exigir, né? Ela não tem conhecimento de cobrar até do partido. Tá, eu vim, mas cadê minha prestação de conta? Tá feita, deixa eu olhar. Não olha. E aí, quando ela vem candidata, está com uma prestação de conta que ela nem sabe, lá de, 4 anos, 6 anos, 8 anos atrás, que não fez prestação de conta. E ela nem sabia que tinha que fazer prestação de conta. Então, assim, a candidata, ela tem que saber as datas, ela tem que saber a documentação que ela precisa de ter essa documentação. Às vezes, alguma pessoa que está até com problema na justiça, nem é um problema sério, às vezes você até testemunha. Mas se você não tiver as suas certidões criminais aptas, você vai ser indeferido no seu registro de candidatura. Então, assim, lá no Rio, se eu fosse contar casos, né, que a gente perdeu mais de 300 mil votos em 2018, a maioria por conta foi até uma discussão grande isso, teve candidata a mulheres, que teve 8 mil votos, teve homens também, que teve 9, 12, 13 mil votos, não pôde ser computado esses votos para o partido perdeu uma vaga de deputado estadual, porque ou um estava com problema de prestação de conta, outro estava com problema, não levou o objeto em pé. Até a foto, gente. Às vezes a foto é uma coisa tão simples. Isso é muito importante. Às vezes, mulheres, principalmente, vai para o estúdio, faz aquela foto toda, né, pesada, toda... Não pode. A foto, ela tem uma resolução assim. O que o partido vai te pedir uma documentação. Siga aquilo à risca. Né? E às vezes as pessoas falam, isso não é que a gente que cria, é a resolução, e se você quer vir candidato, você tem que cumprir aquelas determinações no tempo hábil, porque tem tempo para tudo. Né? Então, assim, essas datas, você se capacitar, você se orientar, é muito importante. E realmente não aceitarem ser só para cumprir cota. Venham para a política, venham de verdade, porque eu acho que muitas mulheres têm muito a contribuir. Mas venha também, vai ser um desafio, não vai ser fácil, né? Mas não permitam que falem para você não vai chegar lá, você só está para fazer número. Não, você fala, não estou para fazer número. Se eu vim, eu vou trabalhar. Cadê? Como é que é? Licença. Licença. Eu gostaria de pedir desculpa por interromper, mas se for possível que não conversem tão alto, tá? Além de não valorizarmos quem está falando aqui na frente, quem vai assistir posteriormente os vídeos, dá para ouvir muito barulho mesmo. E quem está lá atrás está vindo aqui dizer que não está conseguindo escutar. Muito obrigada. E
eu até pontuei aqui algumas coisas, assim, que é de suma importância. E aí os cursos, realmente, que aqui, se fosse para falar, a gente ficaria, acho que uns 3 dias de congresso, que vão estar em breve no Eleita. Então, assim, o conhecimento que você realmente precisa ter, a nacionalidade brasileira, ter os seus direitos políticos, ter domicílio eleitoral no tempo hábil, que são de 6 meses, no local que você quer vir candidata, fazer a filiação partidária também na data correta, fazer a desincompatibilização para quem tem profissão, né, que precisa se afastar do cargo temporariamente, tem um tempo para cada afastamento. E aí escolher o nome, o nome que você vai usar, e aí ter cuidado com esse nome, porque tem gente que pode usar apelido, mas não pode ser qualquer nome, porque o TSE ele indefere lá na frente do teu registro. Então essas coisas parecem simples, mas são coisas importantes que lá na frente você vai acabar não vindo candidata, por conta de pequenos detalhes. Então, assim, cumprir todas as datas, que eu já tinha falado antes, a documentação adequada, se capacitar, que eu já tinha falado, e por exemplo, se capacitar e contratar bons profissionais. A contabilidade, você para vir candidata, tem 2 profissionais que você não pode, se você não tiver, você fica a sua prestação de conta não prestada e você não assume. É o contador e o advogado. Então, assim, são os 2 profissionais de suma importância. Então, cuida, na hora de contratar esses profissionais, se eles realmente têm essa capacidade técnica. Porque não é todo contador, nem todo advogado que sabe tratar a eleição e sabe tratar a prestação de contas. Então, isso é um cuidado muito que eu tinha, assim, eu já peguei outras prestações de outros que tem, assim, uma bagunça, às vezes, desnecessária. Então, assim, um bom profissional, para ele te orientar, não faça nada antes de pedir orientação do candidato, porque aí a gente lá para fazer a prestação de conta, quando as coisas o rombo já está feito, fica mais difícil a gente consertar, porque às vezes o candidato comete um erro por falta de conhecimento. Então, assim, o conhecimento é a base. Então, assim, eu parabenizo todos vocês, realmente vocês estão de parabéns, e sejam mulheres corajosas. A gente está precisando disso.